Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com a Drica Madeira, ela que é doutora em Ciência da Literatura e especialista em violência doméstica, em violência contra a mulher, seja ela doméstica ou em de várias outras aspectos, e que estuda e já teve vários projetos junto com a nossa nova imortal, não é isso? Fiquei muito feliz vendo nos jornais, acho que você deve ter ficado mais feliz ainda, que a gente agora tem uma imortal com livros em que no título a gente tem a palavra feminista. Achei É delicioso. verdade. E aí, nesse contexto, a gente hoje vai falar sobre licença maternidade. O primeiro programa desse mês de maio, a gente vem para falar de um tema que tem tudo a ver com a maternidade, o direito de não laborar num período tão importante da vida. Drica, seja muito bem-vinda, é sempre um imenso prazer falar com você. Prazer é meu, Carla. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa mais uma vez. É sempre uma satisfação enorme estar discutindo com você assuntos tão relevantes para a nossa sociedade. Vamos lá, doutora. Queria que rapidamente, porque a gente já falou sobre licença maternidade no âmbito jurídico, mas para a gente só fazer aquela base de baixo, assim, ó, o que é licença maternidade, quando é que ela foi criada e, afinal de contas, qual é a finalidade dela? Então, gente, ela é criada ali na consolidação das leis trabalhistas, né, em 43, mais ou menos, e acho que justamente para ajudar ou justificar ou permitir que a mulher pudesse continuar exercendo algum tipo de trabalho, que naquela época era pouquíssimo, foi mesmo a conquista dos trabalhadores, né, em 43, foi nesse rol da conquista dos trabalhadores. Naquela época era muito pouco, a gente não tinha muito trabalho, a gente não estaria discutindo isso naquele momento ali em 43, quando a licença foi criada, mas é para ajustar, né, a conduta do trabalhador diante dessa mulher trabalhadora. E como é para que ela foi criada quando. E é Finalidade. isso, basicamente isso. Ela depois é ajustada ali em 88, tá? Então, assim, na Constituinte, ela tem. Em 43 ela tem características X, em 88 ela tem um ajuste de característica, por exemplo, quem paga a licença. Ali em 88 é discutido que ela vai para a Previdência Social, ela sai da cota do empregador. Em 43 ela ficava por conta do empregador. Então tem umas modificações suaves e lentas, como a gente teve agora também na reforma trabalhista. Só Perfeito. para a gente se ligar que a legislação existe há muito tempo, mas ela é atualizada e ela tem que corresponder ao tempo que a gente vive. É por isso que a gente tem muita legislação que não funciona, porque ela foge do nosso tempo. Então, isso foi criado em 1900 e lá vai abolir, não funciona mais, né? Não tem mais, não é mais passável nesse momento histórico. E a consolidação das leis trabalhistas sofreu bastante e tem sofrido, né, ataques, inclusive, a gente pode chamar assim, com a reforma, por exemplo, trabalhista. E aí as mulheres vão sofrer com isso, com os ganhos, supostamente ganhos em 43, já não são mais vistos como ganhos agora, em 2023. Perfeito. A gente pode falar de duas coisas muito bizarras que mudaram há pouquíssimo tempo, e a gente está falando de menos de 5 anos, e outra que mudou outro dia desses, é que até pouco tempo atrás mulheres podiam ser devolvidas se casassem e não fossem mais virgens. Estava escrito na. Além disso, a gente até outro dia desses tinha que ter autorização do marido se quisesse fazer, por exemplo, esterectomia, que é ligar as trompinhas para não engravidar mais. E aí, meu corpo, minha vida, minha luta, mas a gente precisava dessa autorização por escrito do marido. Tem de piedade. Ou seja, já tem de piedade, não dá mais para cá, não cabe mais na sociedade, mas a gente tinha que alterar o que é a legislação do nosso país. E aí, Drica, Exatamente. a gente vem para esse programa para discutir nesse mês voltado para as mães, a segunda data em que mais se vende no comércio, presente para a mãe que a gente tanto ama. Quando a gente pensa na mulher mãe trabalhadora, queria que você, enquanto estudiosa da temática feminista, me dissesse: a licença maternidade funciona? Então, eu acho que como a Maria da Penha, né, como a gente sempre discute, tem a tese, ou seja, tem a lei, né, tem a regra que a gente pactua coletivamente e tem a prática. Na prática, o buraco é sempre mais embaixo, né, Carla? Na prática, a gente tem sempre uma dificuldade. Eu tenho achado até que essa dificuldade é um tanto quanto normal.
essa forma que a lei vem para a vida, eu acho que tem uma forma mesmo de acomodação. O problema é que às vezes ela não funciona e a gente finge que funciona. É esse que é o problema. O Legal. problema não é quando a coisa não acontece, porque tem coisa que você diz assim, isso tá lá, mas não tá aqui, né? Isso tá na lei, mas a gente não consegue fazer. Então, E a gente fala, essa lei não colou. Pois é, Normalizando. eu acho que, de alguma forma, até essa normalização que a gente faz, ela ajuda a gente a pensar sobre os efeitos práticos daquela lei. Agora, quando a gente não faz isso, como no caso da licença maternidade, a gente finge. Todo mundo brinca de finge. Finge que funciona. Finge que funciona. Assim, é injusto até eu dizer que ela não funciona em absoluto. Isso não seria verdadeiro. Mas vamos pensar assim: em grandes empresas, talvez ela funcione até por um apelo de responsabilidade social. As grandes empresas sofrem bastante com reveses de modificação do corpo de trabalho, né, dos trabalhadores. Então, eles fazem uma escolha pela manutenção. Agora, eu tenho a impressão que cada vez menos, com essa coisa da criação do emprecário, do empreendedor de si mesmo aqui no Brasil, da pessoa jurídica, tenho a impressão que as empresas vão trocando mesmo os CLTs por esses PJs, no sentido de gastarem menos, eu acho, tenho impressão, não sou uma estudiosa desse assunto, mas tenho visto esse movimento em grandes empresas aqui no Brasil. Então, eu acho assim, que a gente precisa perceber que para algumas empresas é muito interessante porque a empresa investiu no trabalhador, na trabalhadora. Muito importante garantir que tem um retorno desse investimento. Então, ela vai fazer por onde ter a manutenção dessa mulher mãe. Eu acho que é justo que seja isso para as duas partes. Quem estudou mais sendo financiado pela empresa e assim tem até uma forma de um sossego interno, de que eu vou ficar aqui, já que a empresa está investindo em mim, né? Como é uma estabilidade emocional até para continuar naquele trabalho. Mas se a gente olhar a maior parte das trabalhadoras, como a gente já falou aqui em outros momentos, em outros programas, a gente pensar os trabalhos mais precarizados e precarizantes, eu não acredito que eles façam esse esforço, até porque vamos puxar bem para baixo, tá, gente? Essa condição da trabalhadora. Vamos pensar nas trabalhadoras domésticas. Então, não estou falando de chão de fábrica, estou falando de chão de casa. As trabalhadoras domésticas engravidam. E aí eu, a patroa, preciso pagar o tempo que essa mulher está grávida e que ela trabalha menos. É verdade que ela trabalha menos? Sim, ela passa mal, ela precisa ir ao médico, fazer o pré-natal. Então, eu estou dizendo o trabalho menos nesse sentido. Tem outras demandas desse corpo que ela já não consegue reagir como ela reagia antes. Ela não consegue me dar o trabalho que ela me dava antes. E ainda assim eu continuo pagando. Mas talvez eu tenha que pagar outra pessoa para fazer o tanto de trabalho que essa mulher não faz, ou me conformar de que ela não vai fazer porque esse corpo está servindo a outros propósitos, né? Que é gestando uma vida. Essa mulher ganha o neném. Quando ela ganha o neném, eu tenho uma obrigatoriedade pela legislação trabalhista de garantir a manutenção desse momento. Porque é a manutenção de todos nós, tá, gente? Garantir que a mulher tenha um emprego, a remuneração advinda daquele emprego durante o período da licença maternidade é garantir para todos nós uma civilidade no trabalho. Não é só ela, porque senão ela vai passar fome. E ela vai passar fome, ela não alimenta a criança. Se ela não alimentar a criança, o que acontece? A criança morre. Então, esse futuro trabalhador também precisa ter, alguma forma, precisa ser alimentado pela sociedade, né? Nutrido nas suas diversas frentes. Então, entendam que é uma cadeia produtiva. Então, nessa cadeia produtiva, a gente pensa assim, eu tenho que continuar pagando a trabalhadora durante 120 dias, né? A previsão legal. E se a empresa, como eu não estou falando de empresa, né, a empresa for empresa do programa cidadã, empresa 4, 8, 12, 16. 4 meses. 3, 6, 9, 12, né? 3, 4 6, meses. 9, 12. Ih, esquece que eu falei. Aumentei 120 dias. 120 dias. Não, é porque porque o que acontece? A empresa cidadã, que é afiliada a esse programa, e que esse programa tem incentivo do governo, ou seja, ela deixa de pagar algum tipo de imposto para ter esse incentivo, ela assume mais 60 dias. Isso. E algumas empresas, então, passam para 6 meses, né? De licença maternidade. Mas não são todas as empresas, porque não são todas que são empresas cidadãs e tal. Uhum. Essa filiação que você faz aí para. Mas eu. Pessoa comum, não sou empresa cidadã. Então, para mim, essa mulher tem 120 dias de licença maternidade. Eu tenho que pagar sem ela trabalhar, 120 dias. E aí, se eu estou acostumada a ter a empregada doméstica, eu tenho que arranjar outra, né?
Porque eu Sim. estou entendendo que se eu pago uma é porque eu não posso fazer eu mesma o trabalho. Se não posso fazer eu mesma, eu tenho que contratar outra. E como é que eu faço? Eu tenho que pagar aquela e tenho que pagar essa. Aquela que está em casa com o bebê e essa que está atuando agora dentro da minha casa. Onera, onera. Mas tem previsão legal. Então a gente vai discutir, eu e você. Funciona? Claro que não. Fazemos eu e a minha empregada um bom acordo, ela vai embora e eu chamo outra pessoa. E eu pago uma parte do que é devido, ela fica satisfeita com aquela parte, e às vezes ela busca os direitos dela na justiça, muitas vezes não, muitas não, até porque tem medo, é uma relação de poder muito diferente, né, quando a gente fala de trabalho doméstico, e Sim. de empresa também. Empresa trabalhadora é uma relação de poder muito diferente, né, a gente tem medo do professor, a gente tem medo da patroa, a gente tem medo. A gente tem medo da empresa, a gente tem medo do poder, a gente tem medo da polícia, a gente tem medo. Quando ele não é nosso, a gente tem medo, porque a gente está sob o jugo dele. A pessoa que tem poder faz com você o que ela quiser, ela te paga ou não, ela diz o quanto ela vai te pagar, ela negocia o seu trabalho, por isso é um problema a reforma trabalhista, ela negocia diretamente com você, ela diz que na empresa dela só contrata PJ, então você é por você mesma, ela não tem mais compromissos sociais, que é o que a CLT trazia pra gente. Então a gente precisa pensar que isso tudo, quando a gente fala de mulher grávida e mulher mãe, isso piora a condição da empresa ou da patroa e da mulher. E aí você pensa comigo, olha, eu paguei 120 dias dela em casa, porque eu sou obrigada, não é porque eu sou boazinha. Paguei porque eu sou obrigada os 120, mas chamei outra. E essa outra eu disse, você está cobrindo a licença maternidade da minha empregada, tá? Que saiu para ganhar bebê. Mas essa outra tem uma coisa melhor do que a minha que saiu. Ela não tem um bebê. O que me leva a crer que, depois de eu pagar as minhas contas com a nossa Constituição, que são os 120 dias de paguei o salário dela, eu vou dizer para ela, minha querida, muito obrigada. Foi ótimo enquanto a gente se relacionou aqui, esse emprego foi ótimo, a gente se fala mais na frente, porque agora eu já tenho a X no lugar da Y, e a X não tem um bebê pequeno que vai passar mal, que vai vomitar, e assim, Carla, o que a gente faz com uma trabalhadora doméstica, nesse exemplo específico que eu dei, com um bebê? Um bebê de 4 meses dentro de casa. E vamos te dizer por que ele tem 4 meses. Porque ela vai sair pertinho de ganhar o neném. Ela pode sair 28 dias antes. Mas elas deixam para sair o mais próximo possível. Então ela não está se aguentando, mas ela vai trabalhar para ficar mais tempo. Porque existe uma contradição intrínseca sobre nós, que é qual? Qual seria? É a seguinte: os bebês devem ser alimentados com aleitamento materno, sob livre demanda, por 6 meses. Só que mas eu só dou. Meses. Não é uma contradição? Não é em termo, é uma contradição de fato, gente. Isso é um problema para as mulheres, é um problema para a sociedade. Sim. Como é que você estabelece duas regras super claras? Elas são muito claras. Para uma criança viver bem, feliz e salutar, ela precisa ser amamentada durante 6 meses. Uma mulher trabalhadora não pode cumprir esse papel, porque ela tem que voltar para o trabalho quando o neném dela tem 4 meses. Faltam 2 meses para cumprir a regra do Ministério da Saúde. Então, o Ministério do Trabalho ou da Fazenda contra o Ministério da Saúde, né? Porque tem uma regra aqui e outra regra que me parece que alguma delas não vai ser cumprida, não é verdade? Sim. E aí a gente tem um peso do gênero, que é você é mãe. E como você é mãe, você vai largar o seu bebê com 4 meses na creche? Qual creche? E aí a gente tem os problemas locais, que é assim, dá para todo mundo ir para a creche? Botar o bebezinho na creche? Tem vaga para todo mundo? Aí a gente começa os problemas estruturais, não tem vaga para todo mundo. O horário que a creche recebe o bebê é muito cedo, não pode chegar mais tarde. O bebê agora, vamos pensar agora, Petrópolis, inverno. O bebê não dormiu a noite inteira. Eu sou uma mulher trabalhadora, eu preciso deixar meu bebê na creche 7 horas da manhã e preciso pegá-lo 4:30 da tarde. E eu preciso ir para o meu trabalho e eu preciso sair do meu trabalho e até a creche amamentar esse bebê, que mama no peito. Então, é muito regramento que a gente faz para uma licença maternidade funcionar pura e simplesmente como uma legislação canetada. Vocês percebem que a gente tem uma integralidade de pensar a mulher nesse momento. A mulher e a criança, é um duplo. É um duplo. A gente tem que pensar esse duplo à luz de tantas necessidades, mas quando a gente está discutindo só a licença maternidade, me parece que a gente perde um pedaço. E qual o pedaço? As madrugadas em claro que a mãe passa com o bebê ter febre, o bebê ter que mamar no peito, a mãe ter leite no peito para dar e tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico. Como é que ela retorna para o serviço laboral dela? Ah, Drica, mas tem a possibilidade dela amamentar na empresa? Tem. Vamos pensar o mundo que a gente vive. Eu deixei meu bebê na creche. E fui para o meu trabalho, cara.
Quem vai levar o meu bebê da creche para o meu trabalho? Ninguém. Eu tenho que sair do meu trabalho e ir. Só que eu tenho 30 minutos para fazer isso. Tá lá na legislação. A legislação é tão disfuncional que o que os empregadores fazem? Eles fazem um combinado. Olha, eu te dou mais 15 dias em casa, para você não tirar aqueles 30, uma hora que você tem direito por dia. A gente junta tudo e eu te dou mais esses dias. Então, em vez de 120 dias, você fica 135 dias em casa e depois, quando você voltar, você não dá mais mamar no peito, combinado? Então, a gente está sempre burlando os combinados que a gente pactou grandões, a gente pactou com a sociedade brasileira, os combinados, mas a gente está burlando porque eles não são eficientes para os nossos corpos, para a nossa saúde, para a criação dos nossos filhos. Até porque E assim, 30 minutos para amamentar, acho que criança não mama, gasta mais do que 30 minutos. Eu não sou mãe por gestação, sou mãe por adoção, mas eu não mamo né? 30 minutos, não. Mas É uma regra esquisita. Até levantar de onde eu estou, ir até a creche para voltar. Essa creche precisa ser perto da casa ou ser perto do trabalho. E aí já era. Se eu tiver que então, a política já está errado. A política pública vai dizer que a creche e o posto de saúde devem ser perto da casa, né? Mas o meu trabalho é a 2 horas da minha casa. E o transporte é público. Então, gente, é muito sério isso, a gente pensar isso. Porque não dá para pensar a política pública de forma isolada. E as pessoas depois dizem, mas você é muito implicante, nada funciona. Falo, não, gente, é porque as coisas são burras. Elas são feitas de forma burra. Então, elas não funcionam. Porque, primeiro, elas são pensadas por pessoas que não vivem a situação. Aí é o primeiro passo, que é o desastre. O desastre é você pensar horário de creche se você nunca usou creche. Horário de ônibus se você nunca usou ônibus. Como funciona o transporte, você nunca foi no transporte. Não é ir uma vez para visitar, para inaugurar. Estou dizendo, vive. Vive para ver quanto tempo você sai da sua casa, pega o ônibus, transborda e vai para onde você precisa. Aí você pode definir uma política pública. Se você vive, e assim, mas viver é muito importante para a gente calcular tempo, para a gente calcular integralidade da ação. Teve um problema, entrando nessa cota da creche, vieram reclamar comigo, que é assim, eu não posso levar o leitinho meu de casa para a creche, meu filho mama no peito e a creche não aceita. E eu tive que tentar descobrir por quê, né? No primeiro momento me soou mal, eu falei, mas a creche não aceita o leite materno da própria mãe para a criança? Não, não aceita. Por quê? Porque ele pode vir estragado o carro. Quem disse que essa mãe tira direitinho esse leite, põe no vasinho esterilizado, chegou na creche, deu um problema naquela geladeira e vai dar o leitinho para a criança que está estragada e a criança tem uma disenteria? Então, a creche só aceita determinados tipos de leite, que são aqueles leites modificados, que são muito caros, só que eu estou falando da creche pública. Então, a mãe escolhe, ou ela vai para o trabalho, leva o leite caro para a creche pública, ou ela não vai para o trabalho e dá o leite dela, do peito dela, em casa. Às vezes, o custo-benefício, pensando o transporte, o leite, toda a minha logística, inclusive física e emocional, às vezes é melhor eu abrir mão do trabalho. Mas isso, eu abri esse parênteses grandão para falar sobre a dificuldade que a gente tem de pensar a legislação junto da política pública, né? Que são coisas que às vezes ficam parecendo assim, elas parecem diferentes. Mas a gente tem na legislação salvaguardado muitos interesses e muitos direitos, e isso é importante a gente dizer nesse programa, já que é um programa sobre maternidade, ou Sim. a licença maternidade, que é o seguinte, a mãe que não é a mãe que gestou, que é a mãe que adotou, também tem direito à licença maternidade. Ele é reduzido? Sim, é reduzido, mas eu acho que já é um avanço quando você pensa em algum tipo de momento que você precisa para qualificar esse laço familiar, né, entre mãe, pai e filho, se for uma família tradicional, se não mãe, mãe, filho, pai, pai, filho, enfim. Como a gente faz? A gente conseguiu colocar lá na legislação. E aí é só a mãe. Não, a mãe tem uma licença maternidade maior. Me parece que tem a ver com a amamentação, tá, gente? Quando ela foi pensada. Eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza. Mas tem a licença paternidade. Ela é bem pequenininha? Ela é bem pequenininha. Ela é de 5 dias, mas também é com o intuito de estreitar esses laços. É que esse pai também sofreu algum tipo de desgaste emocional e também vai ter que qualificar esse laço com o bebê que chegou, ou com a criança que chegou de adoção para casa, né? Sim. É legal a gente pensar que alguém pensou isso. Alguém pensou, só que alguém foi tacanha quando deu os dias. Essa é a coisa. A pessoa que pensou, ela chegou a pensar bonito, percebe? Ela chegou a pensar legal. Você fala, cara, foi bacana a pessoa pensar que tem licença paternidade, mas ela foi tacanha 5 dias? 5 dias eu só faço reforçar que a paternidade é diferente da maternidade. Exato.
Mas né, Drica? Sim, mas como função social não deveria. Como cuidador de bebê não deveria. Pode ser afetivamente, emocionalmente, os cacetes, mas não deveria, né? Como cuidador ali, salvaguardado na lei. Então, assim, a pessoa que pensou a licença maternidade para a mãe que não gestou, para a mãe adotiva, ela foi legal, mas ela foi tacanha. Pensa comigo, Carla Coelho. A sua criança chegou em casa. Em 15 dias você tem que resolver. A cama, o cheirinho, o não sei o quê, o Todd que vai tomar, a escola que vai. Ó, ligeiro, resolva aí. 15 dias. Tu tem que resolver toda uma demanda de uma vida. De uma vida. Uma criança que não morava nessa casa, morava em outro lugar. Ela precisa se adequar ao cheiro, à voz, o gosto, ao movimento. Você precisa se adequar a ela. Mas 14 dias dá? Mas por que 14 dias? Por que a gente fez isso? Por que essas criaturas foram tacanhas quando pensaram isso, né? Então, é interessante a gente pensar, é gentil ter a licença paternidade, é gentil ter a licença maternidade para quem não gestou, para quem adotou. Mas falta no ordenamento, falta. Como falta aquele negócio que eu falei, são 4 meses, mas a criança tem que amamentar 6 meses, a criança tem que ser amamentada 6 meses, então tá faltando, né, gente? Tá faltando um ajuste de passo nessa história. Me parece que esse ajuste falta porque a lente que cria não leva em consideração questões de gênero. Então, quando a gente não leva em consideração questões de gênero, a gente faz de qualquer jeito, a gente faz de um jeito que a gente acha suficientemente bom. A gente fala, isso resolve, né? Eu tô sendo bonzinho. Eu estou sendo caridoso, eu estou sendo gentil, mas não é suficiente para a política pública, não é suficiente para pensar a legislação. A gente precisa ser integral, a gente precisa pensar a pessoa de forma integral. E pensar gênero é pensar a sociedade de forma integral. É que ela é composta por variações, e essas variações têm que ser vistas de alguma maneira na razão da legislação e na aplicação da política pública. Senão não é para todo mundo. A gente só diz que é, mas não é. Perfeito. A gente está chegando no final do programa, porque é sempre muito bom. E a verdade é que a gente vai perceber, e a gente continua percebendo, por conta de todas as mudanças sociais que são estabelecidas, que as mulheres, sim, têm medo de engravidar, que sim, elas retardam a gestação, e é por isso que a gente está vendo mães cada vez mais na casa dos 30 e poucos, beirando os 40, porque elas estão procurando uma dita estabilidade profissional maior para quando retornarem, de fato, retornarem, e aí terem garantia dos seus empregos de volta. Exato, serem trocadas com tanta facilidade, mas ao mesmo tempo, esse retorno, ele é doloroso, ele é sofrido, porque no final das contas, o mercado trabalhador, o mercado para o trabalhador, ele é cruel. E esse nosso bate-papo começou muito, e eu pedi autorização para o movimento sindical para falar por conta de uma colega colega trabalhadora jornalista, que eu sequer conheço pessoalmente, mas que teve uma carreira brilhante estabelecida numa emissora de TV de grande porte e que, quando retornou à maternidade, em que a própria TV incontáveis vezes fez da gestação dela uma fala muito bonita no final de todo o jornal. Eu vi a barriga dela crescendo, como as pessoas veem as barrigas crescendo, e quando ela ia voltar no pós-maternidade, não voltou. Foi demitida. E aí, quisera eu ser inocente o suficiente de acreditar que ela não voltou porque queria continuar sendo apenas mãe. E se fosse isso, a gente não teria visto nas próprias mídias sociais que ela estava super afim de voltar, porque estava voltando, porque, né? E nesse contexto deve ter criado uma demanda impressionante, que é o que a gente chama hoje tão bonitamente de rede de apoio. E talvez a gente não precisasse ter uma rede de apoio tão forte se a nossa legislação tivesse mais atrelada às políticas públicas. Fosse a nossa rede de apoio, né? Se a nossa legislação fosse a nossa rede de apoio, aquela necessária e eficiente. A gente fica chamando agora o tempo todo de rede de apoio uma coisa que deveria ser num âmbito maior, porque nem todo mundo tem uma mãe que pode dar conta da criança, uma tia que pode ajudar, uma amiga que tenha confiança para deixar o seu filho na casa do vizinho. Essa rede de apoio que eu até acredito que vale a pena a gente ter, porque é muito bom viver em sociedade, em comunidade, mas nem todo mundo vai conseguir essa rede de apoio, porque a rede de apoio deveria ser, sim, institucionalizada e mais calculada de forma assertiva. E aí, Drica, nesse último minuto final,
eu queria que você falasse da importância da gente não parar de discutir este e outros tantos temas a respeito de nós, mulheres, e do nosso espaço no mundo. E aí você, como doutora que estuda a nossa presença no mundo, a nossa ocupação no mundo, queria que você falasse da importância da gente não parar de discutir, mesmo quando as pessoas nos chamem de chata mimizenta. Então, Carla, eu acho que a prova da necessidade está nesse relato que você deu, né? Se a gente não é amiga dela, eu acho que isso é a forma mais sublime da sororidade. É a gente garantir a manutenção da discussão para a mudança da realidade. Eu não acho que a falar vai mudar, mas eu acho que falar chama atenção para a gente se organizar para mudar. E eu acho que é assim que a gente pode ser sorora ou solidária a mulheres em todas as suas situações. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Acho que a gente precisa não abrir mão de falar nunca, nem ela, quando sofre, qualquer que seja ela, nem a gente quando assiste o sofrimento e ele é público, e ele é espetacularizado. E aí eu me sinto mais ainda na obrigação de dizer, tá todo mundo vendo o fracasso social, né? Não é o fracasso dela que perdeu o emprego, é o fracasso da sociedade brasileira quando deixa esse tipo de coisa acontecer. Eu vi acontecer com uma amiga muito próxima, aqui em Petrópolis, né? Na prefeitura de Petrópolis, que foi exatamente a mesma coisa. Mas é uma situação muito dramática que não viveu a minha amiga aqui, que não viveu essa repórter ali, essa jornalista ali, que vivem as mulheres que protelam e postergam e têm medo, inclusive de fazer exame admissional, dependendo da idade que estão. Por quê? Porque as pessoas vão perguntar para mim se eu quero engravidar, e eu vou ter que mentir, né? Eu vou ter que dizer que não. Porque se eu disser que eu quero, já é um ponto a menos na minha ficha de contratação, na minha possibilidade de contratação. Exato. E aí, essa jornalista específica, que eu não vou dizer o nome em respeito, mas que todo mundo sabe quem o que aconteceu com ela me causou o incômodo de mulher, o incômodo de mãe, o incômodo de trabalhadora, e eu falei, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer dentro de uma outra emissora, com a liberdade que o movimento sindical nos dá de falar sobre a trabalhadora, sobre a mulher trabalhadora, dizer para todas as mulheres, junto com alguém que estuda isso e que tem um doutorado entendendo essa questão do feminino, para a gente dizer, não podemos nos calar, seja na TV, seja no nosso cafezinho com os nossos amigos, porque mulheres profissionais não podem ser, em minha opinião, e aí eu me resguardo o direito de estar chegando nos meus 40 anos e agora com o peso né? Agora eu posso falar, que eu também não tenho medo de ser demitida por conta disso. A gente não pode se calar. Nós mulheres gestamos o futuro da sociedade e mantemos até o capitalismo funcionando, porque sem gente não vai ter nem o que vender, nem o que comprar, nem o que produzir. É isso. É isso. É exatamente isso. Agradecida. Foi um imenso prazer falar com você. Obrigada por ter participado prazer foi meu. Programa. Trazer tanta coisa boa e junto comigo dar um grito para as pessoas perceberem que a gente precisa ter mais respeito para as mães trabalhadoras. Não adianta chegar com flor lá no segundo domingo de maio. Respeitem as mães que trabalham e que querem os seus trabalhos. Obrigada. Obrigada a você de casa. A gente volta em breve e discuta. Discuta no café, no churrasco, em todos os lugares. A gente precisa melhorar a sociedade que nós vivemos e que os nossos filhos também. Um beijo grande, até lá. Tchau, tchau.